Capítulo 27. Indecisas. Tateei meu caminho de volta até o buraco onde eu estivera presa. Semanas haviam se passado desde a última vez em que se estivera naquele corredor em particular. Eu não tinha voltado lá desde a manhã seguinte à partida de Jared e a minha libertação por Jeb. Pareceu-me que, enquanto eu vivesse e Jared estivesse nas cavernas, aquele deveria ser meu lugar. A luzinha fraca não estava lá para me salvar. Eu tinha certeza de que estava no último trecho. As curvas e guinadas ainda me eram vagamente familiares. Eu ia arrastando a mão esquerda contra a parede tão baixo quanto alcançava, tateando em busca da abertura enquanto avançava devagar. Eu não tinha decidido enfiar-me dentro do buraco apertado, mas, pelo menos, ele me daria um ponto de referência, permitindo-me saber que eu estava onde deveria estar. Ocorreu que não tive a opção de habitar a minha cela novamente. No mesmo momento em que meus dedos roçaram a aspereza da beirada superior do buraco, meu pé bateu num obstáculo e tropecei, caindo de joelhos. Estendi as mãos para me proteger, e elas foram tombando, rangendo e crepitando, abrindo caminho por algo que não era pedra, nem era daqui. O ruído me surpreendeu, o objeto inesperado me assustou. Talvez eu tivesse feito uma curva errada e não estivesse nem perto do meu local. Talvez estivesse no espaço de alguém. Refiz a jornada recente em minha mente, tentando entender como teria me desviado tanto. Ao mesmo tempo, prestei atenção em alguma reação à minha estrepitosa queda, mantendo-me absolutamente imóvel na escuridão. Não houve nada. Nenhuma reação, nenhum som. Estava apenas escuro, abafado e úmido como sempre, e tão silencioso que percebi que devia estar sozinha. Cuidadosamente, tentando fazer o menor barulho possível, avaliei o ambiente. Minhas mãos estavam presas em alguma coisa. Dei um puxão para soltá-las, reconhecendo os contornos do que parecia ser uma caixa de papelão, com uma folha de plástico fino e crepitante por cima, através da qual minhas mãos tinham caído. Tateei o interior dela e encontrei mais uma camada de plástico crepitante. Pequenos retângulos que fizeram muito barulho quando eu os peguei. Recuei imediatamente, temerosa de chamar a atenção. Eu me lembrava de ter tido a impressão de que havia encontrado a parte superior do buraco. Procurei à minha esquerda e encontrei mais pilhas de caixas de papelão daquele lado. Tentei achar o alto da pilha e tive que me levantar para poder alcançá-lo. A pilha era da altura da minha cabeça. Procurei até encontrar a parede e depois o buraco, exatamente onde achava que estivesse. Tentei entrar nele para saber se era o mesmo lugar. Um segundo naquele chão encurvado e eu teria certeza, mas não pude passar da abertura. Também estava abarrotado de caixas. Bloqueada, explorei com as mãos, voltando para o corredor. Pensei que poderia ir um pouco mais adiante na galeria. Ela estava inteiramente tomada pelos misteriosos quadrados de papelão. Enquanto examinava o resto do chão, tentando entender, encontrei algo diferente das caixas de papelão. Era um tecido tosco, como a ninhagem. Uma saca cheia de alguma coisa pesada, que se moveu com um assovio quando a cutuquei. Apertei o saco com as mãos, menos alarmada com o sibilo baixo que com os estalidos do plástico. Parecia improvável que aquele som pudesse alertar alguém da minha presença. De repente, tudo ficou claro, por causa do cheiro. Ao remexer o material arenoso dentro da saca, recebi um bafejo inesperado de um odor conhecido. Ele me transportou de volta à minha cozinha despojada em San Diego, ao armário abaixo, à esquerda da pia. Na minha cabeça, pude ver muito claramente o saco de arroz cru, o medidor de plástico que eu usava para pegar as porções, as fileiras de comida enlatada atrás dele. Uma vez que percebi que estava mexendo num saco de arroz, compreendi. Eu estava no lugar certo, afinal.
Jeb não havia me dito que eles usavam aquele lugar como depósito? E Jared não acabara de voltar de uma longa incursão? Ora, tudo o que os excursionistas tinham roubado nas semanas em que haviam estado ausentes tinha sido descarregado naquele lugar, fora de mão, até poder ser usado. Muitos pensamentos passaram por minha cabeça ao mesmo tempo. Primeiro, compreendi que estava cercada de comida. Não só um pão tosco e uma sopa rala de cebola, mas comida. Em algum lugar daquela pilha poderia haver manteiga de amendoim, biscoito com lascas de chocolate, batatas fritas, Cheetos. No mesmo momento em que me imaginei achando essas coisas, saboreando-as novamente, ficando satisfeita pela primeira vez desde que deixara a civilização, eu me senti culpada de pensá-lo. Jared não tinha arriscado a vida e passado semanas se escondendo e roubando para mim. A comida era dos outros. Também me preocupei de que talvez aquilo não fosse o lote inteiro da pilhagem. E se eles tivessem mais caixas para estocar? Seriam Jared e Kyle que viriam trazê-las para cá? Não exigiu absolutamente nenhuma imaginação para antever a cena que resultaria se eles me encontrassem ali. Mas não era por isso que eu estava ali? Não era esse exatamente o motivo pelo qual eu havia precisado ficar sozinha para pensar? Apoiei-me contra a parede. O saco de arroz fazia um travesseiro razoável. Fechei os olhos, desnecessário na escuridão de breu, e me ajeitei para uma consulta. Certo, Mel. E agora? Fiquei feliz de saber que ela estava acordada e alerta. A adversidade havia posto para fora a força dela. Só quando as coisas iam bem é que ela ficava à deriva. Prioridades, decidiu ela. O que é mais importante para nós? Ficarmos vivas ou Jamie? Ela sabia a resposta. Jamie, afirmei, suspirando alto. O som de minha exalação sussurrou de volta das paredes negras. De acordo. Provavelmente nós poderíamos durar um pouco se deixássemos Jeb e Ian nos proteger. Isso ajudaria? Talvez. Ele ficaria mais magoado se nós apenas desistíssemos. Ou se deixássemos a situação se arrastar só para vê-la acabar mal, o que parece inevitável. Ela não gostou disso. Pude sentir que ela estava lutando, procurando alternativas. Tentar fugir, sugeri. Improvável, decidiu ela. Além disso, o que é que nós faríamos lá fora? O que iríamos dizer a eles? Nós imaginamos isso juntas. Como explicaria meus meses de ausência? Eu poderia mentir, inventar alguma história alternativa ou dizer que não me lembrava, mas pensei no rosto descrente da buscadora, seus olhos protuberantes brilhando de suspeita, e soube que minhas tentativas ineptas de subterfúgio falhariam. Eles pensariam que eu assumi o controle, concordou Melanie. Então, eles tirariam você e inseririam ela. Eu me contorci, como se uma nova posição no chão de pedra pudesse me afastar mais um pouco da ideia, e estremeci. Então, levei o pensamento à sua conclusão. Ela contaria a eles sobre esse lugar e os buscadores viriam. O terror nos inundou. Certo, continuei. Então fugir está fora de cogitação. Certo, sussurrou ela, a emoção tornando instável seu pensamento. Então a decisão é rápido ou lentamente? O que o magoaria menos? Pareceu que, enquanto me concentrasse em questões práticas, eu conseguiria manter pelo menos meu lado da conversa com uma aparência entorpecida de negócio. Melanie tentou imitar meu esforço. Não tenho certeza. Por um lado, logicamente, quanto mais tempo nós três ficarmos juntos, mais difícil será para ele a nossa separação. Se não lutarmos, porém, se apenas desistirmos, ele não gostaria. Se sentiria atraído por nós. Olhei para ambos os lados que ela apresentou, tentando ser racional a respeito.
Então, rápido, mas temos de fazer o nosso melhor para não morrer. Cair lutando, afirmou ela inflexivelmente. Lutando. Fabuloso! Tentei imaginar. Responder à violência com violência. Levantar a mão para bater em alguém. Fui capaz de formar as palavras, mas não a imagem mental. Você consegue. Encorajou-me ela. Eu vou ajudá-la. Obrigada, mas não obrigada. Tem de haver algum outro meio. Não a estou entendendo, Peg. Você abriu totalmente mão da sua espécie. Está pronta para morrer por meu irmão. Está apaixonada pelo homem que vai nos matar. E, contudo, não vai abrir mão de hábitos que aqui não tem nada de práticos. Eu sou quem sou, Mel. Não posso mudar isso, embora tudo o mais possa mudar. Você se manteve íntegra. Permita-me fazer o mesmo. Mas se nós vamos... Ela teria continuado a discutir comigo, mas fomos interrompidas. Um som de passos arrastados, sapato contra pedra, ecoou em algum lugar lá embaixo do corredor. Fiquei paralisada. Cada função de meu corpo parou, exceto o coração, e mesmo ele hesitou, entrecortado. E prestei atenção. Não tive muito tempo para ter esperança de que tivesse apenas imaginado o ruído. Em segundos, pude ouvir mais passos silenciosos vindo do mesmo lugar. Melanie manteve-se calma, enquanto eu me perdi em pânico. Fique de pé, ordenou ela. Por quê? Você não quer lutar, mas pode fugir. Você tem de tentar alguma coisa. Por Jamie. Comecei a respirar novamente, mantendo a respiração calma e superficial. Lentamente virei-me até estar sobre meus calcanhares. A adrenalina correu pelos meus músculos, fazendo-os formigar e tornando-os flexíveis. Eu seria mais rápida que a maioria dos que tentassem me pegar, mas para onde correria? Peg, sussurrou alguém baixinho. Peg, você está aí? Sou eu. A voz interrompeu-se e eu a reconheci. Jamie, disse estridentemente, o que está fazendo? Eu disse a você que precisava ficar sozinha. O alívio ficou óbvio na voz dele, que ele agora aumentou de tom, de sussurro. Todo mundo está procurando você. Bem, você sabe. Trude, Lily e Wes. Esse todo mundo. Mas não podemos deixar ninguém saber que é isso que estamos fazendo. Ninguém pode desconfiar que você sumiu. Jeb pegou a arma de novo. Ian está com Doc. Quando Doc puder, vai falar com Jared e Kyle. Todos ouvem Doc. Então você não precisa se esconder. Todos estão ocupados e você provavelmente está cansada. Enquanto explicava, Jamie continuou adiante, até seus dedos encontrarem meu braço e depois minha mão. Eu não estou me escondendo de verdade, Jamie. Eu disse a você que precisava pensar. Você podia pensar lá com Jeb, não podia? Para onde você quer que eu vá? De volta para o quarto de Jared? Aqui é onde eu devo estar. Não é mais. O familiar tom obstinado tingira sua voz. Por que está todo mundo tão ocupado? Perguntei para distraí-lo. O que Doc está fazendo? Minha tentativa fracassou e ele não respondeu. Após um minuto de silêncio, toquei no rosto dele. Olhe, você deveria estar com Jeb. Diga aos outros que parem de me procurar. Eu só vou ficar aqui um pouquinho. Você não pode dormir aqui. Eu já dormi. Senti a cabeça dele balançar em minha mão. Vou pegar colchonetes e travesseiros, pelo menos. Não preciso de mais que um. Não vou ficar com Jared enquanto ele estiver sendo tão idiota. Gemi internamente. Então fique com Jeb e os roncos dele. Você devia estar com eles, não comigo. Devo ficar onde eu quero. A cabeça, a ameaça de Kyle me encontrando aqui pesava em minha mente, mas ele argumentou, mas este argumento só faria Jamie sentir-se responsável pela minha proteção. Certo, mas você tem de ter a permissão de Jeb. Depois.
Não vou incomodar Jeb hoje à noite. O que Jeb está fazendo? Jamie não respondeu. Foi somente a essa altura que percebi. Deliberadamente, ele não tinha respondido à minha pergunta na primeira vez. Havia algo que ele não queria me contar. Talvez os outros também estivessem ocupados, tentando me encontrar. Talvez a volta de Jared os tivesse feito voltar à sua opinião original sobre mim. Fora isso que parecera na cozinha, quando eles abaixaram a cabeça e olharam para mim com culpa furtiva. O que está acontecendo, Jamie? Pressionei. Não posso lhe dizer, resmungou ele, e não vou dizer. Seus braços abraçaram a minha cintura com força e ele apertou o rosto em meu ombro. Tudo vai ficar bem, prometeu-me ele, a voz embargada. Afaguei suas costas e passei meus dedos em sua juba despenteada. Tudo bem, disse, aceitando o silêncio dele. Afinal de contas, eu tinha os meus segredos também, não tinha? Não fique aborrecido, Jamie. O que quer que esteja acontecendo, tudo vai se resolver para o melhor. Você vai ficar bem. Ao dizer essas palavras, desejei que fosse verdade. Não sei o que esperar, sussurrou ele. Enquanto eu estava olhando no escuro, para nada em particular, tentando saber o que ele não ia dizer, um brilho baço captou meu olhar no extremo do corredor. Baço, mas conspícuo na caverna escura. Shhh! Cochichei. Está vindo alguém. Rápido! Esconda-se atrás das caixas. A cabeça de Jamie se levantou instantaneamente, olhando para a luz, que cada segundo ficava mais brilhante. Prestei atenção aos passos que a acompanhavam, mas não ouvi nada. Não vou me esconder, murmurou ele. Fique atrás de mim, Peggy. Não. Jamie, gritou Jared. Sei que você está aí. Minhas pernas amoleceram, entorpecidas. Tinha de ser Jared. Seria tão mais fácil para Jamie se fosse Kyle a me matar. Vá embora, gritou Jamie em resposta. A luz amarela se apressou e transformou-se num círculo de paredão distante. Jared contornou lentamente a esquina, a lanterna na mão varrendo o chão de pedra para frente e para trás. Ele estava limpo de novo, usando uma camisa vermelha desbotada que reconheci. Ela estava pendurada no cômodo onde eu havia morado por semanas, razão pela qual foi uma visão familiar. O rosto também era familiar. Ostentava a mesma expressão que tinha desde o primeiro momento em que eu aparecera ali. O feixe de luz atingiu meu rosto e me cegou. Percebi que a luz refletiu radiantemente no prateado atrás de meus olhos, pois senti Jamie saltar. Só um primeiro impulso, depois ele se plantou com mais firmeza que antes. Afaste-se desse troço, bramiu Jared. Cale-se, berrou Jamie. Você não a conhece, deixe-a em paz. Ele me segurou e tentei soltar as mãos dele. Jared avançou como um touro atacando. Ele pegou as costas da camiseta de Jamie com uma das mãos e deu-lhe um puxão para longe de mim. Manteve o punho de tecido agarrado, sacudindo o garoto enquanto gritava. Você está sendo um completo idiota. Não pode ver como ela está usando você? Instintivamente, eu me enfiei no espaço apertado entre eles. Como pretendia, meu avanço fez com que ele soltasse Jamie. Eu não queria nem precisava do que aconteceu além disso. O modo como seu cheiro familiar assaltou meus sentidos, o modo como senti os contornos de seu peito em minhas mãos. Deixe o Jamie em paz, disse eu, ansiando para que ao menos desta vez eu pudesse ser como Melanie. Queria que eu fosse. Ansiando para que minhas mãos pudessem ser firmes agora, para que minha voz pudesse ser forte. Ele agarrou meus pulsos com uma das mãos e usou isso como alavanca para lançar-me para longe de Jamie contra a parede. O impacto me pegou de surpresa. Tirou meu fôlego. Ricocheteei da parede para o chão, caindo outra vez nas caixas, produzindo outras ondulações ao romper mais celofane com uma queda ruidosa.
A pulsação latejava na minha cabeça, enquanto eu jazia desengonçada sobre as caixas, e por um instante vi luzes estranhas passarem diante dos meus olhos. Covarde! Gritou Jamie para Jared. Ela não seria capaz de machucar você nem para salvar a própria vida. Por que não pode deixá-la em paz? Ouvi ruídos de caixas sendo empurradas e senti as mãos de Jamie. Em meu braço. Peg. Você está bem, Peg? Tudo bem, bufei zangada, ignorando a pulsação em minha cabeça. Pude ver seu rosto ansioso pairar sobre mim, à luz da lanterna, que Jared deveria ter deixado cair. Você deve ir agora, Jamie, sussurrei. Corra. Jamie balançou a cabeça raivosamente. Fique longe dessa coisa, berrou Jared. Eu observei quando Jared agarrou os ombros de Jamie e deu-lhe um puxão, fazendo-o se levantar. As caixas, assim deslocadas, caíram sobre mim como uma pequena avalanche. Rolei para o lado, cobrindo a cabeça com as mãos. Uma caixa pesada me pegou entre os ombros, bem no meio das costas, e eu gritei de dor. Pare de machucá-la, uivou Jamie. Houve um estalido penetrante e alguém ofegou. Lutei para sair de debaixo da pesada caixa de papelão, apoiando-me atordoada nos cotovelos. Jared estava com uma das mãos sobre o nariz e uma coisa escura estava escorrendo sobre seus lábios. Seus olhos estavam esbugalhados de surpresa. Jamie estava diante dele com ambos os punhos fechados, uma expressão furiosa no rosto. A fúria no rosto de Jamie se desfez lentamente enquanto Jared olhava aturdido para ele. A mágoa tomou seu lugar. Mágoa e uma traição tão profunda que rivalizaram com a expressão de Jared na cozinha. Você não é o homem que eu pensei que fosse, murmurou Jamie. Ele olhou para Jared como se ele estivesse muito longe, como se houvesse uma parede entre ele e Jamie e estivesse totalmente isolado em seu lado. Os olhos de Jamie começaram a se encher de lágrimas e ele virou a cabeça, envergonhado de mostrar fraqueza diante de Jared. Ele se afastou com movimentos súbitos e bruscos. Nós tentamos, disse Melanie com tristeza. Seu coração doía por causa da criança, embora ela ansiasse que eu voltasse meus olhos para o homem. Dei-lhe o que ela queria. Jared não estava olhando para mim. Estava fitando a escuridão na qual Jamie desaparecera, a mão ainda cobrindo o nariz. Arre, maldição! Gritou ele de repente. Jamie, volte aqui! Não houve resposta. Jared lançou uma olhadela gélida em minha direção. Me encolhi, embora sua raiva parecesse ter se amainado. Pegou a lanterna no chão e saiu batendo os pés atrás de Jamie, afastando com um chute uma caixa do caminho. Sinto muito, tá bom? Não chore, garoto. Ele gritou, outros pedidos de desculpas ao virar a esquina e deixar-me caída na escuridão. Por um longo momento, tudo o que eu podia fazer era respirar. Eu me concentrei no ar que entrava e saía, e entrava. Depois de sentir que a respiração estava sob controle, me empenhei em levantar-me do chão. Levou uns segundos até eu lembrar como mover as pernas, e mesmo então elas estavam tremendo e ameaçando desmoronar sob mim, de modo que me acomodei contra a parede de novo, escorregando até encontrar meu travesseiro de saco de arroz. Então me deixei cair e tratei de fazer uma análise da minha condição. Nada estava quebrado, exceto talvez o nariz de Jared. Balancei a cabeça lentamente. Jamie e Jared não deviam estar brigando. Eu estava lhes causando tanta confusão e sofrimento. Dei um suspiro e voltei à minha avaliação. Havia uma grande área ferida no meio de minhas costas e o lado do meu rosto parecia ralado e úmido, onde tinha batido na parede. Ardeu quando o toquei e deixou um líquido morno em meus dedos. Mas isso era o pior de tudo.
As outras contusões e arranhões eram bobagens. Ao compreendê-lo, fui inesperadamente dominada por um alívio. Eu estava viva. Jared tinha tido a sua chance de me matar e não a usara. Em vez disso, havia ido atrás de Jamie, acertar as coisas entre eles. E isso significava que, qualquer que fosse o dano que eu estivesse proporcionando para a relação deles, não era irreparável. Tinha sido um dia longo. O dia já tinha sido longo mesmo antes de Jared e os outros chegarem. E parecia que isso tinha acontecido íons atrás. Fechei os olhos e peguei no sono sobre o saco de arroz. Capítulo 28. Desinformada. Foi desnorteante acordar no escuro absoluto. Nos últimos meses, eu tinha me habituado a ter o sol me avisando que era de manhã. Inicialmente pensei que ainda era noite, mas então, sentindo a ardência em meu rosto e a dor em minhas costas, me lembrei de onde estava. A meu lado, pude ouvir o som de uma respiração sossegada e estável. Não fiquei assustada, pois era o mais familiar dos sons dali. Não me surpreendeu que Jamie tivesse tateado o caminho de volta e dormido ao meu lado na noite anterior. Talvez tenha sido a mudança em minha respiração o que o acordou. Talvez tenha sido só o fato de que nossos horários haviam se tornado sincronizados. Mas, segundos depois de estar consciente, ele deu um pequeno arquejo. Peg, sussurrou ele. Estou bem aqui. Ele deu um suspiro aliviado. É escuro mesmo aqui, disse ele. É. Acha que ainda está na hora do café da manhã? Não sei. Estou com fome, vamos ver. Eu não respondi. Ele interpretou meu silêncio corretamente, como a recusa que era. Você não precisa se esconder aqui, Peg, disse ele determinado depois de esperar um pouco para eu falar. Conversei com Jared ontem à noite. Ele vai parar de perseguir você. Ele prometeu. Eu quase sorri. Perseguir. Você vai vir comigo? Insistiu ele, com sua mão contornando a minha. É isso mesmo que você quer que eu faça? Perguntei em voz baixa. É. Tudo vai ser como antes. Mel? É melhor assim? Não sei. Ela estava dividida. Sabia que não podia ser objetiva. Ela queria ver Jared. Isso é loucura, você sabe. Não é tão louco quanto você querer vê-lo também. Tudo bem, Jamie, concordei. Mas não vá ficar aborrecido se não for como antes, certo? Se as coisas saírem do controle, bem, não precisa ficar surpreso. Vai dar tudo certo, você vai ver. Deixei ir na frente pelo caminho para sairmos do escuro, levando-me pela mão que ele ainda segurava. Tratei de me aprumar quando entramos na grande caverna da horta. Hoje não dava para ter certeza da reação de ninguém. Quem poderia saber o que havia sido dito enquanto eu estava dormindo? Mas a horta estava vazia, apesar de o sol estar brilhando no céu da manhã. Ele se refletia nas centenas de espelhos, cegando-me momentaneamente. Jamie não se interessou pela caverna vazia. Seus olhos estavam em meu rosto, e ele aspirou bruscamente entre os dentes, quando a luz atingiu minha face. Ah, ofegou ele. Você está bem? Está doendo muito? Toquei minha face levemente. A sensação da pele era áspera. Uma crosta granulosa de sangue pulsava onde meus dedos tocaram. Está tudo bem, sussurrei. A caverna vazia me preocupou, e eu não queria falar alto demais. Onde está todo mundo? Jamie deu de ombros, seus olhos ainda apertados enquanto examinavam meu rosto. Ocupados, acho. Ele não baixou a voz. Isso me fez lembrar da noite anterior, do segredo que ele não me revelara. Minhas sobrancelhas se juntaram. O que acha que ele não está nos contando? Você sabe o mesmo que eu sei, Peg. Você é humana. Você não tem intuição ou algo parecido?
Intuição? Minha intuição me diz que não conhecemos esse lugar tão bem quanto pensávamos que conhecíamos, disse Melanie. Nós ponderamos o som agourento disso. Foi quase um alívio ouvir os ruídos habituais da hora da refeição vindos do corredor da cozinha. Eu, particularmente, não queria ver ninguém, além da vontade ardente de ver Jared, é claro. Mas os túneis vazios, em combinação com o fato de saber que algo estava sendo escondido de mim, deixaram-me tensa. A cozinha não estava ocupada nem pela metade. Uma estranheza para aquela hora da manhã. Mas mal percebi isso, pois o cheiro que vinha do forno abafado de pedra dominou todos os outros pensamentos. Oh, gemeu Jamie. Ovos! Jamie me puxou mais rápido então, e não relutei em manter o passo com ele. Nós nos apressamos, ambos com o estômago rugindo, rumo à bancada, junto ao forno, onde Luciana, a mãe, estava com uma concha plástica na mão. No café da manhã, geralmente a gente se servia, mas geralmente também era só um pão tosco. Ela olhou só para o garoto ao falar. Estava mais gostoso uma hora atrás. Vão estar excelentes agora, disse Jamie, entusiasticamente. Todo mundo já comeu? Quase. Acho que levaram uma bandeja para Doc e os demais. A voz de Luciana definhou e seus olhos me olharam ligeiros pela primeira vez. Os olhos de Jamie fizeram o mesmo. Eu não entendi a expressão que cruzou o rosto de Luciana. Desapareceu rápido demais, substituída por outra, enquanto ela avaliava as marcas na minha face. Sobrou muito? Perguntou Jamie. A ansiedade dele soou um tanto forçada. Luciana virou-se e se curvou, puxando uma panela metálica das pedras quentes no fundo do forno com a ponta da concha. Quanto você quer, Jamie? Tem bastante, disse ela, sem se virar. Finja que eu sou o Kyle, disse com uma risada. Sai uma porção a Kyle, disse Luciana, mas quando sorriu, o sorriso era triste. Ela encheu uma das tigelas de sopa até transbordar, com ovos mexidos ligeiramente emborrachentos. Levantou-se e a estendeu para Jamie. Ela me examinou novamente e entendi para que era aquele olhar. Vamos nos sentar ali, Jamie, disse, cutucando-o para longe do forno. Ele me fitou com olhos arregalados e estupefato. Você não vai querer? Não estou... Eu ia dizer... Está bem outra vez, mas meu estômago roncou desobedientemente. Pegue. Ele olhou para mim e depois de volta para Luciana, que tinha os braços cruzados sobre o peito. Eu só vou querer pão, murmurei, tentando puxá-lo. Não. Luciana, qual é o problema? Ele olhou para ela com expectativa, ela não se moveu. Se você já acabou, deixa que eu faço, sugeriu ele, seus olhos se apertando e sua boca firmando-se numa linha teimosa. Luciana deu de ombros e colocou uma concha na bancada de pedra. Ela se afastou lentamente, sem olhar para mim outra vez. Jamie, murmurei baixinho urgentemente. Esta comida não é para mim. Jared e os outros não arriscaram a vida para eu comer ovos no café da manhã. Pão está bem. Não seja boba, Peg, disse Jamie. Você mora aqui agora, exatamente como o restante de nós. Ninguém se importa quando você lava a roupa deles ou assa pão. Além disso, seus ovos não vão durar mais. Se você não comer, vão ser jogados fora. Senti todos os olhos no cômodo perfurarem minhas costas. O que pode ser preferível para alguns, disse ainda mais baixo. Ninguém, exceto Jamie, poderia escutar o que falei. Esqueça isso, resmungou Jamie. Ele saltou sobre a bancada e encheu outra tigela de ovos, que depois me forçou a pegar. Você vai comer tudo, cada bocado, disse ele resolutamente. Eu olhei para a tigela. Fiquei com água na boca. Empurrei os ovos uns centímetros e cruzei os braços. Jamie franziu o senho. Tudo bem, disse, empurrando a própria tigela na bancada.
Você não come, eu não como. O estômago dele roncou audivelmente. Ele cruzou os braços sobre o peito. Nós ficamos nos encarando por 2 longos minutos, ambos com o estômago roncando, quando inalávamos o cheiro dos ovos. De vez em quando ele olhava para a comida com o canto dos olhos. Foi o que me derrotou, a expressão de anseio nos olhos dele. Certo, ralhei. Empurrei a tigela de volta para ele e depois peguei a minha. Ele esperou até eu começar a comer para tocar na comida. Reprimi um gemido quando minha língua registrou o sabor. Eu sabia que ovos fritos e emborrachentos não era a melhor coisa que eu já tinha provado, mas era assim que me parecia. Esse corpo vivia no presente. Jamie teve uma reação semelhante e então começou a enfiar a comida na boca tão rápido que não tinha tempo de respirar. Fiquei observando para cuidar que não se engasgasse. Comi mais lentamente, esperando ser capaz de convencê-lo a comer uma parte do meu quando acabasse. Foi então que, com nosso pequeno impasse resolvido e meu estômago satisfeito, finalmente notei a atmosfera na cozinha. Eu teria esperado, com o incentivo dos ovos para o café da manhã, depois de meses de monotonia, mais um sentimento de celebração. Mas o ar era sombrio, as conversas todas sussurradas. Tratava-se de uma reação à cena de ontem à noite? Examinei o ambiente, tentando compreender. Algumas pessoas estavam olhando para mim, umas poucas aqui e ali, mas não eram as únicas que falavam aos sussurros, em tom sério. E as outras não estavam dando nenhuma atenção. Além disso, nenhuma delas parecia zangada, culpada, tensa ou quaisquer outras emoções que eu estivesse esperando. Não, elas estavam tristes. A desesperança marcava todos os rostos na cozinha. Sharon foi a última pessoa que eu notei, comendo num canto distante, calada como sempre. Ela estava tão tranquila comendo mecanicamente o café da manhã que inicialmente não reparei as lágrimas escorrendo em seu rosto. Elas caíam na comida, mas ela comia, como se estivesse além do poder perceber. Algo errado com Doc? Sussurrei para Jamie, subitamente com medo. Eu me perguntei se não estava sendo paranoica. Talvez aquilo não tivesse nenhuma relação comigo. A tristeza na sala parecia fazer parte de algum outro drama humano, do qual eu fora excluída. Era isso que estava mantendo todo mundo ocupado? Teria havido um acidente? Jamie olhou para Sharon e deu um suspiro antes de responder. Não, Doc está bem. Tia Meg? Ela se machucou? Ele balançou a cabeça. Onde está o Walter? Insisti, ainda sussurrando. Senti uma ansiedade torturante ao pensamento de males sobrevindo a algum dos meus companheiros ali, mesmo os que me odiavam. Não sei. Ele está bem, tenho certeza. Então percebi que Jamie estava tão triste quanto qualquer um ali. O que há, Jamie? O que está perturbando você? Jamie olhou para os ovos, comendo-os lenta e deliberadamente agora, e não me respondeu. Ele acabou de comer em silêncio. Tentei passar-lhe o que havia sobrado na minha tigela, mas ele ficou tão vermelho de raiva que a peguei de volta e comi o restante sem mais nenhuma resistência. Nós acrescentamos nossas tigelas à grande caixa de plástica de louça suja. Ela estava cheia, então a peguei na bancada. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo nas cavernas hoje, mas lavar a louça haveria de ser uma ocupação segura. Jamie veio para o meu lado, os olhos em alerta. Eu não gostei. Não iria deixar que ele agisse como meu guarda-costas, se a necessidade surgisse. Mas quando contornávamos o grande campo, meu guarda-costas de sempre me encontrou. Então, a questão se tornou duvidosa. Ian estava sujo. Uma poeira castanha clara o cobria da cabeça aos pés, mais escura onde ele estava suado. As riscas marrons que manchavam seu rosto não disfarçavam a exaustão que havia nele. Não me surpreendi ao ver que ele estava tão deprimido quanto os outros, mas a poeira de fato me deixou curiosa.
Não era do tom púrpura enegrecido do interior da caverna. Ian tinha estado fora esta manhã. Aqui estão vocês, murmurou ao nos encontrar. Ele estava andando rápido, suas longas pernas contornando a distância com passadas ansiosas. Ao chegar junto de nós, ele não diminuiu a velocidade, mas antes me pegou pelo cotovelo e me apressou adiante. Vamos entrar aqui um minutinho. Ele me empurrou para dentro de um túnel estreito que levava para o campo oriental, onde o milho estava quase maduro. Ele não levou muito longe, só para dentro da escuridão, onde ficássemos invisíveis para as pessoas na grande sala. Senti a mão de Jamie pousar levemente em meu braço. Depois de meio minuto, vozes graves ecoaram na grande caverna. Não eram tumultuosas, eram sombrias, tão deprimidas quanto qualquer dos rostos que eu tinha visto esta manhã. As vozes passaram por nós, perto da fenda onde nos escondíamos, e a mão de Ian ficou tensa em meu cotovelo, os dedos apertados, apertando as partes moles sob meu osso. Reconheci a voz de Jared e a de Kyle. Melanie esforçou-se contra meu controle, e, de todo modo, meu controle era tênue. Nós duas queríamos ver o rosto de Jared. Foi bom que Ian tenha nos segurado. Não sei por que nós o deixamos continuar tentando. Quando acabou, acabou, dizia Jared. É que desta vez ele pensou que tinha mesmo conseguido. Estava tão seguro. Ah, bem, vai valer a pena se algum dia ele entender, discordou Caio. Se, bufou Jared. Acho que foi bom a gente ter achado aquele conhaque. No ritmo que ele vai, Doc terminará com a caixa ao anoitecer. Ele vai apagar logo logo, disse Kyle, sua voz começando a se dissipar na distância. Bem que Sharon... Mas aí não consegui ouvir o resto. Ian esperou até as vozes sumirem completamente, e mais uns minutinhos depois, antes de finalmente soltar meu braço. Jared prometeu, murmurou Jamie a ele. É, mas Kyle não, respondeu Ian. Eles andaram de volta até a luz. Eu segui atrás, sem saber ao certo o que estava sentindo. Pela primeira vez, Ian notou o que eu carregava. Nada de lavar louça agora, disse ele. Vamos dar a eles uma chance de pôr as coisas em ordem e seguir adiante. Eu pensei em lhe perguntar por que estava sujo, mas provavelmente, como Jamie, ele se recusaria a responder. Virei-me para olhar para o túnel que levava aos rios, especulando. Ian fez um barulho ameaçador. Olhei para ele, atrás de mim, assustada, então compreendi o que havia perturbado. Ele tinha acabado de ver o meu rosto. Ele levantou a mão, como se fosse erguer meu queixo, mas recuei, e ele a deixou cair. Isso me deixa doente, disse a sua voz. Disse e sua voz soou, como se realmente estivesse nauseado. E o pior é saber que, se você não tivesse ficado na caverna, talvez tivesse sido eu a fazê-lo. Balancei a cabeça para ele. Não é nada, Ian. Eu não concordo com isso, resmungou ele. Depois se voltou para Jamie. Você provavelmente tem que ir para a escola. É melhor a gente fazer tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Jamie gemeu. Sharon, vai ser um pesadelo hoje. Ian sorriu. É a sua vez de fazer um sacrifício em nome do grupo, garoto. Não invejo você. Jamie deu um suspiro e chutou a poeira. Fique de olho em Peg. Fico. Jamie se afastou arrastando os pés, olhando para trás a cada instante até desaparecer ou entrar em outro túnel. Espere, me dê isso aqui, disse Ian, tirando de minhas mãos a caixa de louças antes que eu pudesse responder. Não estava pesado demais para mim, disse. Ele sorriu outra vez. Eu me sinto bobo parado aqui, com meus braços vazios, enquanto você fica carregando isso por aí. Pode pôr na conta do cavalheirismo. Vamos embora. Vamos relaxar em algum canto fora do caminho até limpar a barra. As palavras dele me perturbaram. Eu o segui em silêncio.
Por que o cavalheirismo haveria de se aplicar a mim? Ele andou até o campo de milho, então entrou no milharal, pisando a parte baixa do sulco entre os talos. Eu o segui, até que ele parou em algum ponto no meio do campo, deixando as louças de lado e se estendeu na terra. Bem, isso é fora do caminho, disse, instalando-me no chão ao lado dele e cruzando as pernas. Mas a gente não deveria estar trabalhando. Você trabalha demais, Peg. Você é a única que nunca tira um dia de folga. Isso me dá alguma coisa para fazer, murmurei. Todo mundo está de folga hoje, você também deveria. Olhei para ele com curiosidade. A luz dos espelhos projetava sombras duplas nos talos do milho, riscando-os como listras de zebras. Sob as linhas de sujeira, seu rosto pálido estava cansado. Você estava com jeito de quem andou trabalhando. Os olhos dele se estreitaram. Mas estou descansando agora. Jamie não vai me dizer o que está acontecendo, murmurei. Não, nem eu. Ele deu um suspiro. De qualquer jeito, não é nada que você queira saber. Fiquei olhando fixo para o chão, para a terra castanha e púrpura, enquanto meu estômago se contorcia. Não queria pensar em nada pior que não saber, mas talvez estivesse apenas com um pouco de falta de imaginação. Não é nada justo, disse a Ian depois de um momento de silêncio. Considerando que não vou responder a sua pergunta, mas se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Eu bem que gostei da distração. Vá em frente. Ele não falou imediatamente, mas o observei, para descobrir a razão de sua hesitação. Ele olhava para baixo agora, para a sujeira riscada nas costas de sua mão. Sei que você não é mentirosa. Agora eu sei, disse ele calmamente. Vou acreditar em você, qualquer que seja a sua resposta. Esperei outra vez, enquanto ele continuava olhando firmemente para a sujeira em sua pele. Não acreditei na história de Jeb antes, mas ele e Doc estão muito convencidos. Peg? Perguntou ele, levantando a cabeça e olhando para mim. Ela ainda está com você? A garota cujo corpo você está usando? Isso já não era mais um segredo meu exatamente. Tanto Jamie quanto Jeb sabiam a verdade. Tampouco era o segredo que realmente importava. De qualquer forma, confiava que Ian não daria com a língua nos dentes para alguém que pudesse me matar por causa disso. Sim, eu disse. Melanie está aqui. Ele concordou com o aceno de cabeça. E como é? Para você. Para ela. É frustrante para nós duas. No começo, eu teria dado tudo para ela desaparecer como deveria ter desaparecido. Mas agora me habituei a ela. Eu sorri de modo esquisito. Às vezes é legal ter a companhia dela. É mais difícil para ela, de muitas maneiras. Ela é como uma prisioneira, mas ela prefere essa prisão ao desaparecimento. Eu não sabia que havia uma escolha. Não havia no começo. Foi só depois que sua espécie descobriu o que estava acontecendo que começou a haver alguma resistência. Parece que essa é a chave. Saber o que vai acontecer. Os humanos que foram apanhados de surpresa não reagiram. Então, e se eu fosse apanhado? Avaliei sua expressão ardente, o fogo em seus olhos brilhantes. Duvido que desaparecesse, mas as coisas mudaram. Quando pegam humanos adultos agora, ele não os oferecem como hospedeiros. Problemas demais. Dei um meio sorriso outra vez. Problemas como eu. Amolecendo, solidarizando-se com minha hospedeira, perdendo a cabeça. Ele pensou sobre isso um bom tempo, às vezes olhando para meu rosto, às vezes para os pés de milho, às vezes para absolutamente nada. O que fariam comigo, então, se me pegassem agora? Perguntou finalmente. Eles ainda fariam uma inserção, creio, para tentar obter informação. Provavelmente colocariam um buscador em você. Ele estremeceu. Mas eles não o manteriam como hospedeiro. Encontrando a informação ou não,
Você seria descartado. Foi difícil dizer a palavra. A ideia me deu náuseas. Estranho. Em geral, eram as coisas humanas que me punham doente, mas nunca tinha olhado as coisas da perspectiva do corpo antes. Nenhum outro planeta tinha me forçado a fazê-lo. Um corpo que não funcionava bem era jogado fora rápido e sem dor, pois era tão inútil quanto um carro que não pudesse andar. Qual o sentido de mantê-lo? Havia as condições mentais, também, que tornavam um corpo inutilizável. Vícios mentais perigosos, desejos malévolos, coisas que não podiam ser curadas e tornavam os corpos inseguros para outros. Ou, é claro, uma mente com força de vontade demais para ser apagada. Uma anomalia limitada a este planeta. Eu nunca tinha visto a feiura de tratar um espírito inconquistável como defeituoso tão claramente quanto agora, olhando nos olhos de Ian. E se eles pegassem você? Perguntou ele. Se percebessem quem sou, se alguém ainda estivesse procurando por mim, pensei na buscadora e estremeci como ele havia estremecido. Eles me tirariam e me colocariam em outro hospedeiro. Alguém jovem, dócil. Torceriam para que eu fosse capaz de ser eu mesma outra vez. Talvez me despachassem para fora do planeta, me afastassem das más influências. Você seria você mesma de novo? Eu o encarei. Eu sou eu mesma. Eu não me perdi para Melanie. Eu me sentiria como estou me sentindo agora, mesmo como um urso ou uma flor. Eles não descartariam você? Uma alma, não. Não temos punição capital para a nossa espécie, ou qualquer outra punição, na verdade. O que quer que fizessem seria para me salvar. Eu achava que não havia necessidade de nada diferente, mas agora eu mesma sou uma prova contra essa teoria. Provavelmente seria certo me descartar. Sou uma traidora, não sou? Ian franziu os lábios. Está mais para uma expatriada, eu diria. Você não se virou contra eles, apenas deixou a sociedade deles. Ficamos calados novamente. Eu queria acreditar que o que ele disse era verdade. Pensei na palavra expatriada, tentando me convencer que pior que isso eu não era. Ian exalou alto, o bastante para me fazer dar um pulo. Quando Doc ficar sóbrio, a gente pede a ele que dê uma olhada em seu rosto. Ele estendeu o braço e pôs a mão sob meu queixo. Desta vez não me assustei. Ele virou minha cabeça para um lado para poder examinar o ferimento. Não é nada sério. Tenho certeza de que parece pior que é. Espero que sim. A aparência é horrível. Ele deu um suspiro e então se espreguiçou. Acho que nos escondemos tempo suficiente para Kyle já estar neutralizado. Quer uma ajuda com a louça? Ian não me deixou lavar a louça no riacho, como eu geralmente fazia. Ele insistiu para que fôssemos para a sala de banho negra, onde eu ficaria invisível. Enxaguei a louça na parte rasa da piscina escura, enquanto ele se lavou da sujeira que tinha ficado de seus misteriosos trabalhos. Depois ele me ajudou com as últimas tigelas sujas. Quando acabamos, ele me acompanhou de volta à cozinha, que estava começando a encher com o pessoal do jantar. Havia mais perecíveis no cardápio. Fatias macias de pão branco, pedaços de queijo cheddar, rodelas cor-de-rosa de linguiça. As pessoas estavam comendo as iguarias com sofreguidão e abandono, embora a desesperança ainda fosse perceptível na prostração de seus ombros, na ausência de sorrisos ou risadas. Jamie estava esperando por mim na bancada de sempre. Havia 2 pilhas duplas de sanduíches à sua frente, mas ele não estava comendo. Seus braços estavam cruzados enquanto esperava por mim. Ian olhou a expressão dele com curiosidade, mas foi buscar a própria comida sem fazer perguntas. Eu revirei os olhos à teimosia de Jamie e dei uma mordida. Jamie começou a comer assim que eu estava mastigando. Ian voltou logo e nós 3 comemos em silêncio. A comida estava tão boa
que era difícil imaginar algum motivo para conversar, ou para qualquer outra coisa que pudesse nos fazer ficar de boca vazia. Parei depois de 2 sanduíches, mas Jamie e Ian comeram até gemer de dor. Ian parecia prestes a ter um troço. Seus olhos lutavam para ficar abertos. Volte para a escola, garoto, disse ele a Jamie. Jamie o examinou. Talvez esteja na hora de eu assumir. Vá para a escola, disse-lhe eu rapidamente. Eu queria Jamie a uma distância segura de mim hoje. Vejo você mais tarde, certo? Não se preocupe com coisa alguma. Certo. A mentira de uma só palavra não era tão óbvio, ou talvez estivesse sendo sarcástica outra vez. Quando Jamie partiu, me virei para o sonolento Ian. Vá descansar um pouco. Vou ficar bem em algum lugar discreto, no meio de algum milharal ou algo assim. Onde você dormiu na noite anterior? Perguntou ele, seus olhos surpreendentemente penetrantes sob as pálpebras semicerradas. Por quê? Eu posso dormir lá agora, e você pode passar desapercebida a meu lado. Estávamos apenas murmurando, pouco mais que um sussurro agora. Ninguém prestava a menor atenção em nós. Você não pode tomar conta de mim o tempo todo, a cada segundo. Quero apostar? Dei de ombros desistindo. Eu voltei para o buraco, onde fui mantida no começo. Ian franziu o senho, ele não gostou. Mas levantou-se e foi na frente, liderando o caminho de volta para o corredor do depósito. A praça principal estava movimentada novamente, cheia de gente zanzando em volta da horta, todos sérios, olhando para os próprios pés. Quando estávamos a sós no túnel escuro, tentei argumentar com ele outra vez. Ian, que sentido há nisso? Não vai magoar o Jamie ainda mais, quanto mais eu permanecer viva? Afinal, não seria melhor para ele se... Não pense assim, Peggy. Não somos animais. A sua morte não é inevitável. Não acho que vocês sejam animais, disse tranquilamente. Obrigado, mas não disse isso como uma acusação, e não a culparia se achasse. Esse foi o final de nossa conversa. Foi um momento em que vimos a luz azul refletindo baçamente além da próxima curva do túnel. Shhh! Disse Ian baixinho. Espere aqui. Ele empurrou meu ombro delicadamente para baixo, tentando fazer com que eu ficasse onde estava. Então segui a passos largos, sem qualquer tentativa de esconder o ruído de seus passos. Ele desapareceu depois da esquina. Jared? Ouviu dizer, fingindo surpresa. Meu coração ficou pesado no peito. A sensação era mais de dor do que de medo. Eu sei que ela está com você, respondeu Jared. Ele levantou a voz para que qualquer pessoa entre o lugar onde estávamos e a praça principal pudesse ouvir. Apareça! Apareça, onde quer que você esteja! Gritou ele, a voz áspera e cheia de escárnio.